E se eu dissesse que o Congo está escondendo segredos tão assustadores que até os exploradores mais corajosos hesitaram em desvendá-los? Hoje, vamos mergulhar em descobertas chocantes, desde cidades antigas perdidas na selva até criaturas que não deveriam existir. Exploraremos relíquias assombradas, sons misteriosos que desafiam explicações e um enigmático híbrido entre um macaco e um iete tão estranho que fará você questionar tudo. Aqui estão 30 descobertas feitas no deslumbrante território do Congo que chocaram o mundo. O mistério do macaco Billy. Nas profundezas da remota floresta de Billy, na República Democrática do Congo, está o mistério do macaco Billy, também conhecido como o macaco misterioso de Bondo. Esse primata esquivo tem intrigado criptozoologistas e pesquisadores ao longo dos anos. Descrito como um grande macaco que constrói ninhos no solo, ele é supostamente maior e mais agressivo do que os chimpanzés comuns. Moradores locais e cientistas afirmam que ele exibe comportamentos únicos e emite vocalizações graves e ressonantes, diferenciando-se de outros grandes primatas. Relatos de testemunhas oculares descrevem uma criatura que mistura traços de gorilas e chimpanzés, alimentando teorias sobre uma possível espécie ainda não descoberta. Apesar dos numerosos avistamentos e lendas locais, as evidências científicas ainda são escassas. Expedições são dificultadas pela floresta densa e remota, deixando a verdadeira natureza do macaco Billy como um enigma não resolvido. Seria ele uma nova espécie ou apenas um mito? Palácio de sangue humano, sangue e baguetes. Duas coisas que você nunca pensaria como materiais de construção. Mas, em Abomey, no Benin, existe um palácio que, segundo rumores, foi cimentado com sangue. A lenda conta que as paredes foram erguidas com o sangue de 41 vítimas de sacrifícios vodú. E, chocantemente, um estudo recente pode comprovar essa história. Esse era o coração do reino de Daomé, onde o rei Gazo governava com brutalidade incomparável. Seu palácio não era apenas um símbolo de poder, mas também uma mensagem aterrorizante. Dizem que o caminho até sua cabana era pavimentado com os crânios de seus inimigos, enquanto seu trono repousava sobre os crânios de 4 líderes derrotados. Mais bizarro ainda, pesquisadores afirmam que as paredes eram unidas com óleo de palma, água sagrada e sangue humano. Uma história de poder, sacrifício e uma engenhosidade macabra. O que você acha que realmente aconteceu? Diba Fofi. Nas profundezas sombrias da floresta tropical do Congo, espreita o Diba Fofi, uma aranha gigante de lenda aterrorizante. Tribos locais sussurram sobre um aracnídeo monstruoso, do tamanho de um carro, com pernas capazes de envolver um humano em um único movimento assustador. Seus membros peludos e ágeis movem-se silenciosamente pela vegetação rasteira, caçando qualquer coisa em seu caminho. Os olhos brilhantes do Diba Fofi, cheios de malícia, são descritos como capazes de perfurar a escuridão, paralisando até os exploradores mais corajosos. Suas teias, mais fortes que o aço, podem prender tanto criaturas pequenas quanto grandes, selando o destino sombrio de suas presas em um labirinto de seda e sombras. Seu covil ecoa com os gritos de vítimas passadas. Seja mito ou realidade, a lenda do Diba Fofi provoca calafrios em todos que a ouvem, alertando-os a caminhar com cuidado por seu território. As pedras elétricas do Congo. Imagine pedras que podem soltar faíscas a toque e até mesmo acender uma lâmpada. Na região de Mangano, no Congo, um vídeo viral revelou misteriosas pedras elétricas que cativaram o mundo. Moradores demonstram suas propriedades estranhas. Quando pressionadas juntas, produzem faíscas semelhantes a metais incandescentes. Essas pedras escuras e brilhantes deixaram cientistas perplexos. Alguns especulam que possam conter um elemento desconhecido, enquanto outros descartam o fenômeno como um elaborado truque. Contudo, as imagens mostram feitos incríveis. Um único grama da pedra acendendo uma lâmpada por 72 horas e pedras maiores sendo usadas para soldar ferramentas. Embora céticos argumentem que pode haver uma fonte de energia externa ou algum tipo de manipulação, o enigma persiste. Poderiam essas pedras reescrever as regras da energia ou são apenas ilusões engenhosas? Terror em miniatura. Se você já ouviu falar da mosca tsetse, pode pensar que é apenas mais um inseto irritante zumbindo ao redor. Mas aqui está a verdade chocante. Essa pequena mosca é uma das criaturas mais perigosas que habitam o Congo. A mosca tsetse não apenas pica, ela carrega um parasita que causa a doença do sono.
uma enfermidade potencialmente fatal. Após a picada, a vítima pode cair em um sono profundo e incontrolável, perder a consciência e sofrer danos cerebrais se não for tratada. E o pior de tudo, não há uma solução fácil. A mosca é amplamente disseminada e especialmente ativa nas densas florestas tropicais e savanas da África, incluindo a Bacia do Congo. Cientistas têm trabalhado incansavelmente para rastrear e estudar a mosca tsetse, mas não é uma tarefa simples. Elas são rápidas, furtivas e incrivelmente difíceis de erradicar. Portanto, se você estiver explorando as áreas selvagens do Congo, tome cuidado. Esse pequeno inseto é um predador silencioso. A caverna da morte agonizante. No início do século XX, um aventureiro italiano chamado Gotti destacou-se entre aqueles ousados o suficiente para explorar os mistérios do Congo. Diagnosticado com tuberculose, a busca de Gotti por uma cura o levou ao Egito, onde sua fascinação pela África se acendeu. Encantado com a beleza natural do continente, ele começou a explorá-lo, documentando seu espírito através de filmes e fotografias que cativaram audiências ocidentais e conectaram diferentes culturas. Porém, uma descoberta o assombrou mais do que qualquer outra: a quina, ou caverna da morte agonizante. Intrigado por histórias de exploradores desaparecidos, Gotti iniciou uma expedição em 1928 para desvendar seus segredos. Após percorrer mais de 30 mil quilômetros quadrados, localizou a caverna oculta. Ao descer em suas profundezas sombrias, Gotti encontrou uma cena de puro terror. Crânios humanos, esqueletos e uma massa rastejante de cobras e aranhas. O rio mais sombrio. Fluindo pela densa floresta tropical congolesa, está o rio Ruki, uma via fluvial tão escura quanto a meia-noite. Suas águas negras, ricas em matéria orgânica dissolvida, assemelham-se a um chá da selva, criando um véu impenetrável e enigmático. Com uma bacia de drenagem 4 vezes maior que o tamanho da Suíça, o Ruki guarda segredos que têm intrigado cientistas por anos. Em 2019, o pesquisador Travis Drake liderou uma ousada missão para desvendar seus enigmas. Descobriram que o Ruki contribui com 1/5 do carbono orgânico dissolvido na bacia do Congo, liberando dióxido de carbono que cobre a floresta com uma névoa misteriosa. O fluxo lento do rio mantém seus segredos confinados, mas Drake alerta que águas agitadas poderiam liberar esse carbono na atmosfera, intensificando o caos ambiental. Sob suas profundezas escuras como obsidiana, o mundo oculto do Ruki permanece um mistério tentador, alimentando a imaginação sobre as criaturas que podem habitar ali. Monstro do rio. Nas profundezas do Congo, há uma criatura que desperta tanto admiração quanto medo. O marramba. Esse monstruoso animal aquático é dito alcançar até 15 metros de comprimento, sendo ainda maior do que a maioria dos crocodilos. Rumores indicam que ele se esconde nos rios, aguardando para emboscar tanto animais quanto barcos que passam. O primeiro relato sobre o marramba data de 1889, com avistamentos ao longo do rio Congo e seus afluentes. Moradores locais o descrevem como semelhante a um dinossauro carnívoro, que caça grandes animais e até humanos próximos à água. Dizem que ele cava túneis de até 1000 metros de comprimento, onde dorme. Enquanto algumas teorias sugerem que poderia ser um parente de dinossauros de água doce, extintos há muito tempo, os pesquisadores ainda não conseguiram confirmar sua existência. Apesar disso, as tribos locais sabem exatamente onde evitá-lo, mantendo vivo o mistério do marramba. Serpente de 15 metros. Em 1959, um helicóptero sobrevoava a densa região de Katanga, no Congo. Entre os passageiros estava o ousado piloto belga Remy Van Lierde, conhecido por seu espírito aventureiro. Mas o que ele avistou abaixo desafiava a imaginação. Uma serpente tão gigantesca que poderia reescrever os recordes. Esqueça a piton reticulada de 7 metros. Segundo Van Lierde, essa serpente impressionante tinha cerca de 15 metros de comprimento. Seu enorme corpo estava estendido no chão da floresta, como algo saído de um mito. Enquanto a tripulação observava em choque, a cobra subitamente ergueu 3 metros do solo, eletrizando o momento. Com seus reflexos rápidos, Van Lierde tirou uma fotografia, capturando a única imagem conhecida dessa colossal criatura. Estátuas Kenondi.
Imagine caminhar pelo Congo e se deparar com uma estátua que parece pronta para ganhar vida. Conheça as estátuas Kinondi, um dos artefatos mais fascinantes e enigmáticos da África Central. Essas poderosas figuras, frequentemente esculpidas em madeira, são adornadas com pregos de ferro afiados e acredita-se que possuam poderes místicos. As estátuas Kinondi eram usadas por líderes tribais e curandeiros espirituais como guardiões, projetadas para proteger aldeias e punir transgressores. Quanto mais pregos eram cravados na estátua, maior se tornava seu poder. Os moradores acreditavam que essas estátuas poderiam rastrear espíritos malignos, trazer justiça e até amaldiçoar inimigos. Com suas expressões ferozes e presença intimidadora, as estátuas Kinondi não são apenas arte, são símbolos de força, proteção e mistério. Você teria coragem de se aproximar? Cidade Perdida. A Cidade Perdida do Congo permanece um dos maiores mistérios, envolta em lendas e especulações. Sua localização exata é debatida, embora muitos acreditem que esteja escondida nas profundezas da região de Veruna. Folclores locais e relatos históricos sugerem que era uma cidade próspera, rica em recursos e com tecnologia avançada. O nome Zing, que pode ter origens no árabe ou no Swahili, supostamente significa os negros, referindo-se aos habitantes de pele escura. No início do século XX, exploradores como Henry Morton Stanley e Richard Francis Burton aventuraram-se no Congo em busca dessa cidade, motivados por histórias de sua riqueza e sofisticação. Alguns acreditam que foi construída por uma civilização antiga, utilizando um metal misterioso e indestrutível. Árvores cobertas de sangue. Imagine caminhar pela densa floresta tropical do Congo, onde cada passo parece desenterrar algo antigo e talvez sinistro. Então, você avista uma árvore, mas não é uma árvore qualquer. Sua casca parece estar sangrando, exudando uma seiva espessa e avermelhada que goteja no chão. Os moradores locais chamam-na de árvore de sangue, e seus avisos são suficientes para arrepiar qualquer um. Segundo a lenda, essas árvores são amaldiçoadas, com raízes nutridas pelos restos de sacrifícios esquecidos. Alguns acreditam que a seiva representa a dor da árvore, enquanto outros sussurram sobre espíritos presos em seu interior. No entanto, os cientistas descobriram algo ainda mais assustador. A seiva contém substâncias químicas que podem causar queimaduras severas na pele. Uma coisa é certa: essa é uma árvore que você não gostaria de tocar. Luso, a árvore sussurrante. Escondida no coração das florestas tropicais do Congo, encontra-se uma maravilha natural única. Luso, a árvore sussurrante. Este gigante antigo, estimado em mais de 500 anos, ergue-se majestosamente na região de Mali, próxima à vila de Lutu. O que torna Luso verdadeiramente fascinante é o som que produz quando o vento passa por seus galhos. Um suave murmúrio que enche o ar, como se a própria árvore estivesse falando. Por gerações, as aldeias locais viram Luso como um símbolo de sabedoria e um elo com seus ancestrais, acreditando que os sussurros são vozes do passado oferecendo orientação. Esse fenômeno despertou mitos locais e chamou a atenção de cientistas que agora estudam a casca, as folhas e o ambiente da árvore para entender os sons misteriosos por trás de seus sussurros. Criatura dinossauro do Congo. Nos pântanos e rios remotos da bacia do Congo, uma criatura conhecida como Amela Anuka tem intrigado locais e exploradores por gerações. Descrita como um grande animal semiaquático, acredita-se que se assemelhe a um dinossauro ou a um rinoceronte. Alguns relatos afirmam que pode atingir até 7,5 metros de comprimento, com um único chifre longo na cabeça e pele espessa e escamosa. Lendas regionais de tribos locais falam de seu impressionante tamanho. Avistamentos são frequentemente relatados em áreas como o Pântano de Liala, no Congo, e nas proximidades das fronteiras de Camarões e Gabão. Exploradores ocidentais e missionários começaram a documentar encontros com o Amela Anuka no início do século XX, mas o mistério dessa criatura permanece sem solução. Stonehenge e a conexão com o Congo. Stonehenge, o icônico monumento neolítico em Wiltshire, na Inglaterra, há muito intriga os pesquisadores. Seus massivos círculos de pedra, alguns pesando até 25 toneladas, e seu alinhamento preciso com eventos celestiais
como o solstício de verão, tem desconcertado historiadores e cientistas por séculos. Recentemente, surgiu uma teoria intrigante, sugerindo uma possível conexão entre Stonehenge e o Congo. Evidências fósseis levaram alguns a hipotetizar que as pedras de Stonehenge poderiam ter se originado na África Central, particularmente de formações geológicas antigas no Congo. A teoria sugere que essas pedras foram transportadas da África para a Inglaterra, embora nenhuma evidência arqueológica direta tenha confirmado esse vínculo. Apesar das especulações, a ideia intrigou pesquisadores, levando a estudos sobre rotas comerciais antigas e semelhanças geológicas que possam sustentar essa teoria. Parasita devorador de carne, imagine o momento aterrorizante do filme Alien, quando uma criatura irrompe de dentro de seu hospedeiro, alimentando-se de sua carne em uma cena grotesca. Agora, imagine algo semelhante acontecendo nas selvas do Congo. Cientistas descobriram um parasita devorador de carne que se enterra em seu hospedeiro, alimentando-se de músculos e causando uma rápida decomposição. Embora não irrompa dramaticamente como no filme, os resultados não são menos assustadores. Esse parasita invade silenciosamente sua presa, deixando feridas mortais. Conhecido pelos locais como o Devorador Silencioso, ele prospera nas selvas densas e indomadas do Congo, transformando a floresta em um lugar de mistérios aterradores. Os Picos Assombrados. No coração do Congo, a terra dos vulcões, o Monte Nongo, localizado no Parque Nacional de Viruna, é uma imponente montanha conhecida por seu vasto lago de lava, um espetáculo fascinante, mas ao mesmo tempo sombrio. Os moradores acreditam que o vulcão é assombrado por espíritos, e suas erupções flamejantes são vistas como a ira de deuses antigos, perturbados pela atividade humana. Cada erupção é interpretada como um aviso, uma mensagem de que algo precisa ser respeitado. Próximo dali, o Monte Nyamuragira, outro pico vulcânico em erupção constante, é um dos vulcões mais ativos da África. Suas imensas fluxos de lava inundam a terra, alimentando a crença local de que os vulcões são entidades vingativas, seres vivos que vigiam a região com olhos de fogo. Chimporila parece algo saído diretamente de um filme de ficção científica, certo? Mas não, isso é real. Esta criatura única é um híbrido entre um chimpanzé e um gorila, exibindo características de ambas as espécies. O chimporila possui a inteligência e agilidade de um chimpanzé, mas também a força e o tamanho de um gorila. Essa descoberta tem fascinando cientistas e pesquisadores. A informação veio após uma série de avistamentos feitos por comunidades locais e estudiosos que observaram o comportamento e as características físicas dessa criatura. O chimporila, que não se assemelha a nenhuma outra espécie conhecida, é considerado vital para a rica biodiversidade do Congo, pois faz a ponte entre dois dos primatas mais icônicos do mundo. Terras de turfa do Congo. Você sabia que existe uma enorme maravilha contra o carbono escondida no coração da África? Bem-vindo às terras de turfa do Congo, um vasto pântano intocado, que se estende por mais de 150 mil quilômetros quadrados. Isso mesmo, é o maior complexo de terras de turfa tropical do planeta e está repleto de segredos. O que torna esse lugar tão incrível? Ele é uma verdadeira potência na luta contra as mudanças climáticas. Essas terras de turfa armazenam cerca de 30 bilhões de toneladas métricas de carbono, mais do que 15 anos de emissões globais de combustíveis fósseis. Imagine, elas ajudam a combater o aquecimento global, criam um refúgio seguro para a vida selvagem, regulam o fluxo de água e mantêm a biodiversidade regional. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Hoje, trazemos uma história que parece saída de um filme de ficção científica. Um pesquisador japonês de OVNIs viajou até o Congo para investigar um suposto pouso alienígena. No entanto, isso não é tudo. Ele afirma ter encontrado e tirado fotos ao lado dos extraterrestres que conheceu durante sua exploração nas profundezas da selva congolesa. O que torna essa história ainda mais bizarra é sua revelação de que ele se apaixonou por uma alienígena. Segundo ele, os dois até se casaram. As fotos que ele compartilhou rapidamente viralizaram, mas muitos estão chamando a história de fraude completa. E você, acredita nessa história inusitada ou acha que é mais uma farsa da internet?
Deixe sua opinião nos comentários. Dingonek, nos rios e lagos da bacia do Congo. Histórias de uma criatura misteriosa, conhecida como Dingonek, intrigam locais e exploradores. Descrições variam, mas frequentemente o Dingonek é retratado como um híbrido aterrorizante, combinando características de leão, urso e leopardo, com uma cauda escamosa parecida com a de um peixe. A lenda remonta ao início do século XX, com o primeiro relato notável feito pelo caçador de grandes animais John Alfred Jordan, em 1907, perto do Lago Vitória. O folclore local descreve o Dingonek como uma criatura feroz e agressiva, conhecida por atacar tanto humanos quanto animais. O monstro ganhou fama quando o explorador Edgar B. Bronson detalhou-o em seu livro de 1910, Enclosed Territory, citando pescadores que afirmaram ter visto a criatura assustadora. Refúgio luxuoso do ex-líder do Congo. Escondida na região noroeste do Congo, a vila de Gbadolite ganhou destaque global durante o governo de Mobutu Sese Seko, presidente do país de 1965 a 1997. Sob o regime de Mobutu, Gbadolite se transformou em um refúgio luxuoso que refletia seu estilo de vida extravagante. A vila ficou famosa por seus palácios opulentos, sendo o mais icônico o Versalhes da Selva, um grandioso palácio presidencial decorado com mármore e ouro. Gbadolite também abrigava um aeroporto internacional, capaz de receber grandes aeronaves, reforçando seu status como um centro de diplomacia global e luxo. No entanto, com o fim do regime de Mobutu, a glória de Gbadolite desmoronou. Os palácios, outrora símbolos de poder, caíram em ruínas, deixando a vila como um assombroso testemunho de uma era de excessos. Santuário de chimpanzés. No coração do Congo, existe um lugar onde esperança e cura se encontram: o Chimp Eden. Este santuário para chimpanzés resgatados e reabilitados foi fundado em 1992 pelo Instituto Jane Goodall. Localizado próximo a Pointe-Noire, Chimp Eden acolhe chimpanzés órfãos e feridos, muitas vezes vítimas do comércio ilegal de vida selvagem e da destruição de seus habitats. Cada chimpanzé recebe cuidados intensivos de uma equipe apaixonada, vivendo em grandes recintos que imitam seus habitats naturais, ajudando-os a se recuperar tanto física quanto emocionalmente. Mais do que curar seus corpos, o santuário se dedica ao bem-estar emocional desses incríveis primatas. Com mais de 150 chimpanzés vivendo nesse refúgio seguro, o Chimp Eden é um dos maiores santuários da África, garantindo que cada chimpanzé receba o cuidado necessário e, sempre que possível, uma chance de retornar à vida selvagem. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!